Bom, eu queria falar sobre esse projeto Trade com dados, né? Estudo Quant, e eu queria que você mostrasse os resultados para o nosso público, né? E falasse um pouco desse projeto, enfim. Claro, o Estudo Quant é um projeto de análise quantitativa que a gente vem desenvolvendo na FSB Investments. Ele foca em padrões de volatilidade, principalmente no mercado futuro de dólar e índice. O legal é que, no período analisado, a gente teve um retorno acumulado de mais de 1.500%, com uma taxa de acerto super consistente. Além disso, o modelo apresenta um controle de risco bem ajustado, o que dá uma segurança maior para quem está acompanhando. Se quiser, posso detalhar mais algum indicador ou explicar como a gente seleciona os cenários de entrada. Não, eu queria que você falasse dos resultados, né? Do período que a gente começou, o resultado que foi alcançado em termos percentuais de valorização de patrimônio e que você falasse do drawdown, enfim, da expectativa matemática do nosso modelo, e, enfim, do payoff, da taxa de acerto. Eu queria que você destrinchasse esses números para o nosso público. Perfeito. Então, ao longo do período que analisamos, o patrimônio teve uma valorização acumulada de 1.534,6%, ou seja, o capital inicial multiplicou mais de 16 vezes. A taxa de acerto foi de 84,44%, o que mostra uma predominância de operações vencedoras. O payoff, que é o retorno médio por operação, ficou em 0,94%, e a expectativa matemática do modelo é de aproximadamente R$ 38,55 por operação. Já o drawdown máximo ficou em 22,96%, ou seja, o recuo mais forte que a gente teve foi nessa casa. No geral, o modelo se provou bem robusto, com um profit factor acima de 5, que mostra que apesar do payoff mais moderado, o saldo final foi bem expressivo. Acho que isso mostra a força do nosso projeto e o potencial dele para o público. E principalmente, né, eu queria que você falasse dessa taxa de acerto, do payoff e, curiosamente, né, desde que nós começamos, nós não ficamos nenhum mês no vermelho, né? Então, os dias negativos eles oscilaram, porém, na maior parte do tempo, né, a gente fica no positivo. Ou seja, essa margem ela acaba não sendo nem usada, né? Porque de alguns dias negativos, depois você acaba recuperando isso com o capital alocado para ter a margem para operar, claro. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Com certeza. Esse é um ponto super importante. A nossa taxa de acerto, de 84,44%, mostra que a maioria das operações tem sucesso. E o payoff, embora seja 0,94, mostra que a gente consegue, mesmo com operações moderadas, construir um retorno acumulado expressivo. E o mais curioso é que desde o início a gente não teve nenhum mês negativo. Claro, a gente teve alguns dias de queda, mas a recuperação é rápida. O nosso capital alocado para a margem permite que esses dias sejam superados e a gente volta ao positivo rapidamente. Então, o público precisa entender que essa margem de segurança que a gente construiu, na prática, acaba mantendo a gente com um perfil bem resiliente, o que dá muita segurança. E no longo prazo é como se você nem utilizasse essa margem, já que você recupera e depois você passa mês a mês aumentando o seu capital e ele vai multiplicando, né? Então aí acaba ficando positivo por causa desses números que você mencionou e a expectativa matemática do modelo ela é positiva, né? Exatamente. No longo prazo, essa margem acaba virando um suporte, mas a gente não fica dependendo dela o tempo todo. Como o capital cresce mês a mês, a expectativa matemática positiva faz com que, mesmo com pequenas oscilações, o patrimônio vá se multiplicando. Isso cria uma sinergia, onde cada mês positivo reforça o retorno, e a expectativa do modelo, com esse payoff e taxa de acerto, dá uma consistência que faz o projeto se destacar, mesmo em cenários mais voláteis. Então vamos lá, quantos meses que nós estamos nesse projeto e eu queria que você falasse um pouco disso, né? De mês a mês está positivo, o percentual com o capital se multiplicou, né? Então é importante a gente passar isso para os membros, né? Para eles conhecerem um pouco mais dos nossos resultados, né? Perfeito. A gente está com o projeto desde agosto de 2025, ou seja, já são 9 meses de operação. E durante esses 9 meses, mês a mês, o capital foi se multiplicando, sempre com resultado positivo. A gente não teve nenhum mês no vermelho. Os percentuais acumulados, como eu mencionei, mostram essa progressão exponencial. E esse crescimento constante é o que dá confiança para os nossos membros, porque eles veem que a gente mês a mês supera os desafios e segue numa curva positiva com consistência. Independente da quantidade de contratos, já que o modelo ele se mostra positivo, com expectativa matemática positiva, então a quantidade de contratos vai de acordo com a margem que você vai ter,
mas o potencial de aumentar o capital ele é o mesmo, né? Então eu queria que você explicasse isso também para os membros, enfim, desse projeto. Exatamente. Isso é bem importante. O modelo, por ser quantitativo e ter uma expectativa matemática positiva, ele é robusto independentemente do número de contratos que você opera. Ou seja, a quantidade de contratos vai se ajustar com a margem que o membro tiver disponível, mas o potencial de crescimento do capital segue o mesmo padrão, porque a consistência e a expectativa do modelo se mantêm. Então, a ideia é que, com um bom controle de risco e alocação inteligente, cada membro pode adaptar o tamanho da posição, mas sempre com o mesmo potencial de multiplicação do capital ao longo do tempo. Sim, interessante, né? Então, esse é o nosso projeto Trade com Dados, Estudo Quant, né? Uma análise quantitativa que, através dos padrões de movimento de preço, nós pegamos essas oscilações, esses pontos de volatilidade, que nós chamamos de gatilho, né? Então, o gatilho de compra é uma volatilidade mais altista e o gatilho de venda é uma volatilidade mais baixista, né? Independente da notícia, do padrão de candle, né? Mas sempre a notícia ou o padrão de candle ele acaba convergindo para nossa análise, enfim, para os nossos pontos de volatilidade e para o nosso operacional. Lembrando que a gente consegue gerenciar esse risco e maximizar o retorno e principalmente, né, você conseguir saber o seu ponto de entrada, você acaba também sabendo o seu stop na operação e isso é muito importante, gerenciar o seu risco, né, e fazer com que o modelo continue positivo, enfim, trazendo retorno mês a mês, mesmo com essa volatilidade e alguns stops que nós tomamos nas operações, enfim, algum dia que você não vai bem, mas a maioria dos dias, né, conforme a gente já conversou sobre essa taxa de acerto, faz com que o nosso modelo seja vencedor e matematicamente viável, né? Então eu queria que você contextualizasse um pouco disso que eu falei para o nosso público também. Claro, o que você explicou é exatamente o que faz o nosso projeto se destacar. O estudo Quant é uma análise quantitativa baseada nos padrões de movimento de preço. A gente identifica esses gatilhos de volatilidade sem se prender a notícias ou padrões de candle, mas o mais importante, o nosso operacional é sempre convergente com esses pontos de volatilidade. A partir do momento que o membro identifica o ponto de entrada, ele já sabe o seu stop, o que permite um controle de risco muito preciso. E essa gestão cuidadosa é o que faz com que, mesmo com alguns stops, o modelo continue no positivo mês a mês. É essa combinação entre disciplina, alocação de capital e rigor quantitativo que torna o nosso projeto realmente viável, tanto no curto quanto no longo prazo. Então eu queria que você repetisse os números novamente, né? O drawdown, explicasse um pouco do que é isso também para os nossos membros, o retorno mês a mês, enfim, os números, né, que eu acabei mostrando para você em relatório e que agora a gente está passando um pouco disso para o nosso público também. Claro, vamos lá. No relatório, o retorno acumulado foi de 1.534,6% ao longo desses 9 meses. A taxa de acerto ficou em 84,44%, ou seja, a maioria das operações foi vencedora. O payoff médio foi de 0,94% e a expectativa matemática por operação foi de R$ 38,55. O drawdown máximo, ou seja, a maior perda acumulada em algum momento, foi de 22,96%. Explicando, o drawdown é o recuo máximo que a gente teve a partir do pico do patrimônio, e ele é super importante porque mostra o risco máximo que a gente precisou lidar. Mesmo assim, a gente manteve a consistência, com retorno positivo mês a mês. Então, esses números mostram que o modelo, apesar da volatilidade, segue uma trajetória positiva, com um perfil matematicamente viável para o longo prazo. E eu queria que você falasse desses números, né? Porque são números acima da média, enfim, e que muitos fundos de investimento usam também essa análise quantitativa, um trade mais quantitativo, que é pouco falado no mercado financeiro, né? Então é um projeto inovador que nós estamos trazendo e eu queria que você contextualizasse isso também para o nosso público, né? Hoje o mercado mesmo está tendo queda, o gatilho foi acionado, ele teve até stop na operação, mas ele foi conduzido aqui no índice futuro. Ele foi acionado, desceu 400 pontos, depois ele teve o stop, que foi o próprio gatilho, depois ele fez um padrão em cima do gatilho de venda de continuidade do movimento, aciona de novo essa venda e agora começa a descer e no finalzinho, né, o mercado acaba tendo essa queda, despencando, enfim, e seguindo a tendência de volatilidade de queda, né, e os preços abaixo do nosso gatilho. Então, eu queria que você contextualizasse novamente tudo isso que eu mencionei, né? O dólar é a mesma coisa, acionou o gatilho de compra, não teve nenhum stop na operação e subiu cerca de. Hoje ele subiu
cerca de 90 pontos a favor do movimento. Perfeito. Então, o que a gente precisa deixar claro para o público é que esses números que a gente apresentou são acima da média do mercado. Muitos fundos de investimento já utilizam essa abordagem quantitativa, mas ela ainda é pouco comentada no varejo. O nosso projeto justamente traz essa inovação, usando gatilhos de volatilidade para definir entradas e saídas, sem depender de notícias. Hoje no mercado a gente viu isso na prática. O índice futuro acionou o gatilho de venda, caiu 400 pontos, atingiu o stop, mas depois formou um padrão que reafirmou a queda. Da mesma forma, o dólar acionou o gatilho de compra, sem stop, e subiu cerca de 90 pontos. Ou seja, o nosso modelo consegue capturar esses movimentos, mesmo em dias de queda, e manter essa consistência. Isso mostra o potencial inovador do nosso projeto, que com uma expectativa matemática positiva está bem preparado para entregar resultados sólidos, mesmo no meio dessa volatilidade. Então é isso, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos membros, enfim, para quem se interessa pelo nosso projeto, pelo nosso canal, pelo nosso curso, enfim, e eu quero que você deixe as suas considerações finais. Claro. Pessoal, a mensagem final que eu queria deixar é que o Estudo Quant é realmente um projeto inovador, baseado em análise quantitativa, com resultados que se destacam. A gente está construindo uma comunidade engajada, trazendo conhecimento de ponta, com gatilhos baseados na volatilidade e um gerenciamento de risco robusto. Então, se você quer se aprofundar, acompanhar nossos resultados e aprender a operar com dados, se inscreva no nosso canal, acompanhe o curso e junte-se a gente nessa jornada. Estamos aqui para levar vocês a um novo patamar no mercado financeiro. Tá, para quem não conhece, né, o gerente é a nossa inteligência artificial que nós utilizamos para acompanhar os nossos projetos, enfim. E eu tenho trazido um pouco das análises com ele e ele tem nos ajudado muito aí no nosso projeto, né? Exatamente. Então, pessoal, vale reforçar que o gerente, essa inteligência artificial que a gente usa, tem sido fundamental no acompanhamento. Ela traz análises precisas, interpreta os dados do mercado em tempo real e me ajuda a conduzir essas estratégias. Então, ao seguir o projeto, saibam que vocês têm junto com a gente uma ferramenta de ponta que está otimizando nossas decisões e nos guiando para resultados cada vez melhores. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Esse é um pouco do nosso projeto, Trade com Dados, Estudo Quant. E para as maiores informações, acesse o nosso curso completo no canal e se inscreva no nosso grupo do Telegram. Perfeito. Pessoal, um forte abraço a todos. Esse foi um panorama do nosso projeto, o Estudo Quant, o Trade com Dados. E se vocês quiserem se aprofundar, acessem o curso completo no canal e participem do nosso grupo no Telegram. A gente está esperando vocês para continuar essa jornada juntos.